Então, pessoal, estamos aqui de volta, mais uma videoaula, professor Matheus Martins, aula de História sobre independências das nações africanas. Beleza? Na aula passada a gente falou um pouco sobre o movimento do terceiro mundismo, panarabismo e panafricanismo. Desculpe. E hoje a gente vai falar... falamos também sobre independências dos países sob domínio português e sobre o país francês. E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o Congo belga e sobre a independência de países sob domínio de alemães, italianos, espanhóis e depois inglês. Massa, é isso. Bem, falando do Congo, o Congo é um dos casos especiais de movimentos pela independência, porque no Congo a experiência colonial vai ser uma das mais brutais em relação a quaisquer colonizações de países africanos. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias da mídia internacional recentemente, mas a galera tá tocando fogo em estátuas do Leopoldo II lá na Bélgica, que é o camarada que tinha o Congo belga como uma posse pessoal. É um monarca belga, tá? Então a colonização dirigida por ele foi realmente brutal e casos de amputação de membros de populações africanas que não estavam de acordo com suas políticas imperiais e quem não servia aos interesses dos extratores de... Como é o nome? Presa de elefante? Marfim. Eu só estava lembrando do Ivory, que é em inglês, Ivory. Enfim, quem não se visse aos interesses coloniais belgas, o cara ia lá, pá, amputava a mão do camarada, pendurava no pescoço dele e o camarada ficava usando como um colar, a mão apodrecendo no seu pescoço. Era algo muito brutal, sabe? Muito forte assim. Até para quando você fala, ou quando se fala, não são vocês necessariamente, mas quando se fala sobre a brutalidade das relações das guerras civis no continente africano, o pessoal esquece desse contexto, né? Pô, a Bélgica foi assim, estraçalhou o Congo, sabe? Tem um livro muito bom que acaba sendo inspiração pro, pro Apocalipse Now, do Coppola. Apesar de não acontecer no Vietnã, ele acontece na África, que é o Coração das Trevas, do... Pô, me esqueci o nome do autor do Coração das Trevas agora, velho. Peraí que eu vou achar essa parada aqui, que eu não vou deixar de falar o nome dele, não. É um polonês, ele. Coração das Trevas. Muita informação na cabeça e a gente esquece alguns detalhes. Joseph Conrad. O Coração das Trevas do Joseph Conrad, o Joseph Conrad é um polonês, como eu já falei, mas ele vai servir a marinha mercante inglesa em algum momento e ele acaba com os ingleses visitando o Congo por um motivo aleatório e ele escreve esse Coração das Trevas meio como um apanhado autobiográfico, mas com um quê de ficção. E ali tem toda uma descrição dos horrores do colonialismo belga e da brutalidade com que os belgas tratavam as populações africanas. É até meio sistematicamente crítico para um livro que é do final do 19 e início do 20, então tem uma pegada bem ácida em relação ao imperialismo. E o Congo belga é esse exemplar. E a gente tem várias obras sobre o Congo belga especificamente, as aventuras de Tintin no Congo são outras. O Congo belga realmente desperta aí bastante interesse da produção narrativa a nível mundial, por conta dessa brutalidade do processo colonial. E a libertação desse Congo do domínio belga vai ser muito voltado para realmente apagar esse passado e se desvincular dessa Bélgica. Para vocês terem noção, o projeto de colonização do Leopoldo II é tão brutal que a turma da Bélgica diz: opa, Leopoldo, tá demais, vamos parar aí, vamos tirar a Bélgica do seu controle, bora. Agora a Bélgica, olha, vamos tirar o Congo do seu controle, bora. Agora o Congo vai ser controlado pelo parlamento belga.
pra gente ficar tranquilo, porque tá pesado. Então, vai ter toda uma pegada aí por cortar essas relações com a Bélgica, esse histórico, não foi apagado, ficaram chagas do passado que vão estar sendo contestadas aí nesse momento de independência. Então, depois de anos de mobilização popular, chega-se na década de 60 com um certo acordo entre as elites congolesas e o governo de Bruxelas para a retirada das tropas colonizadoras do Congo, para a retirada das tropas belgas do Congo, certo? Mas depois dessa retirada ainda há uma série de recursos que o Congo continua meio que direcionando para a Bélgica, para o comércio com os belgas, que fazem com que esse país ainda tenha alguma influência sobre a região. E um caso mais excepcional, acabei cortando desse slide para não ficar muito grande, é que os Estados Unidos vão influir diretamente na vida política do Congo, principalmente com a coordenação da guerra civil no Congo. O Congo havia elegido fica horrível, né? Havia eleito como seu presidente o Patrice Lumumba, aí, grande líder socialista, né, de esquerda, camarada que tinha liderado aí por muito tempo a luta pela independência do Congo, e ele de repente do nada vai ter um movimento de separação no Congo. Vão haver duas frentes separatistas, o Congo basicamente dividido quase em três, que entram em guerra civil, e o Patrice, no meio disso tudo, vai ser sequestrado e nunca mais se vê o corpo dele. Porque ele era um líder pró-União Soviética, ele era um líder pró-socialismo. Os Estados Unidos meio que vão orquestrar esse golpe de Estado, a derrubada do Lumumba e a guerra civil no Congo, que só acaba, veja, começa lá pela década de 60, só acaba na década de 90. Então, um conflito que se arrasta durante anos, causado pela ambição, os interesses norte-americanos e apoiado pelos belgas também, contra aí a autonomia, a liberdade dos congoleses, tá bom? Acaba tendo que haver uma intervenção da ONU no Congo, porque a guerra civil está pegando, está pesada. Tem casos de Buffalo Soldiers aí no Congo, que são crianças que são desde jovens treinadas para serem guerrilheiros, e elas, como é que fala, bicho? Elas são dopadas, elas são obrigadas a usar drogas e ficam meio sob o controle ali de caras mais velhos, que usam eles até às vezes para assassinar a própria aldeia na qual eles viviam. São crianças sequestradas, sabe? Então é muito cruel, é uma realidade pesada, tudo ainda como uma permanência aí dos interesses das potências capitalistas aqui no Congo belga. Falando aqui sobre a independência dos países sob domínio alemão, espanhol e italiano, de um modo geral, a Alemanha vai perder todos os seus territórios depois da Primeira Guerra Mundial para a França, Bélgica e Inglaterra. Então, quando chega ali a década de 50, ou pós-Segunda Guerra Mundial, esses enclaves alemães já não estão mais sob o domínio da Alemanha. Então, meio que não há independência em relação à Alemanha. A Tanzânia é inglesa na época de sua emancipação, vai virar Ruanda, Burkina Faso e tal. Então, meio que não há mais essa importância da Alemanha. A Itália vai sofrer um destino similar após a Segunda Guerra Mundial, mas a tutela dos seus territórios coloniais na África vão passar para a ONU e não para outras potências. E a ONU cuida de administrar esses países até que eles gradualmente tenham estrutura suficiente para adquirir sua própria independência. A gente vê que a ONU faz um trabalho muito merda, porque a gente tem lá o caso da Abissínia, o caso da Somália italiana, que até hoje é um território. O conflito destruiu o Estado somalês, das guerras civis pós-independência. Então, valeu, ONU. Se vocês tiverem um amiguinho libertino, tá? Um amigo liberal, cara, menos Estado, menos imposto, convida ele a visitar a Somália, porque realmente se tem um lugar no mundo que não tem Estado, é a Somália.
tá? Muito aquele convite aí, né, para os coleguinhas comunistas. Não, vai para Cuba. Cuba é um lugar bacana pra porra, velho. Cuba é supimpa. Mas vai pra Somália, velho. Somália é realmente o liberalismo tá ali, ó, na prática. Ninguém manda em ninguém. Todo mundo armado, até os dentes e o pau comendo lá. Tá. Maravilha. E a Espanha vai ter um caso menor, que é o Saara espanhol, um territóriozinho ali ao sul do Marrocos, que até hoje é contestado, é disputado pela Mauritânia e pelo Marrocos, e tem até um grupo que promove uma luta pelo Saara independente dos dois países ao seu entorno, tanto o Marrocos como a Mauritânia. Então é um território ainda disputado, tá bom? São potências coloniais menores essas. E falando aqui sobre a Inglaterra, especificamente os países sob domínio inglês, na maioria das dominações coloniais inglesas, o modelo de governo era um governo indireto, ou seja, existia uma liderança política local que colaborava com a administração colonial, não era um governo direto de ingleses sobre esses territórios. Isso facilitou, de certa forma, a ruptura desses países com a Inglaterra. Alguns casos, na sua maioria, foram pacíficos, como Nigéria e Serra Leoa. Alguns até fazem parte ainda da Commonwealth, da comunidade de nações de origem britânica, né? Mas houve casos também como o Quênia, que o movimento foi muito mais violento, com boicotes, greves, manifestações populares, mas nada que chegue ao clímax de uma guerra civil, como houve no Congo ou nos países ali de domínio de colonização francesa. E a África do Sul é um caso particular, um caso muito específico. É um país que ele está independente já desde 1910 e ali há uma conformação de colonos ingleses e holandeses que permanecem na África do Sul desde períodos coloniais até o momento da sua emancipação. Quer dizer, os colonizadores não vão embora da África do Sul, eles ficam lá, tá? Formam uma elite branca do país, que depois de independente adota o nome de União Sul-Africana. Existe uma minoria branca, essa elite que eu falei, colonial, europeia, que vai dominar a maioria negra, e principalmente relacionado a componentes étnicos holandeses, vai existir uma política de segregação racial, de afastamento da população negra de cargos governamentais, de escolas, ou de qualquer meio de acesso cultural. O cidadão negro na África do Sul é um cidadão de segunda classe, primeira classe está relacionada aí à população branca. Mas, em especial, volto a dizer, é uma colocação muito mais voltada para a população de origem holandesa, certo? Então o apartheid ele existe antes, basicamente desde a independência, em 1910, tem essa política de segregação racial, mas a partir de 49 ela vai ser oficializada. Tá? Ela vai estar na Constituição. Então, não se tem espaços, há uma separação. Apartheid significa isso, separar a população de origem branca e a população negra. Tá? A gente vai ver aí uma grande divisão racial, até no sentido de espaços públicos e de cidades propriamente, que são muito voltadas nos seus centros urbanos ou em periferias, mais aquele estilo norte-americano, sabe, de casinhas de subúrbio, que tem ali quintais que envolvem a casa toda. É ruim, né, porque quintal geralmente está no fundo. Mas vocês sabem, né, o terreno, a casa fica no centro do terreno e aí tem um jardim grande na frente, com grama e tal. Isso aí é a casa de branco, é o modelo da casa de branco na África do Sul. É bem essa pegada. E enquanto as favelas, aí tem o Soweto, que é o grande exemplo, são de espaços de população negra. Isso permanece durante muito tempo, há uma luta forte contra a segregação racial, liderada principalmente por um advogado que chegou a estudar na Inglaterra e que volta para lutar contra essa segregação, que é o menino Nelson Mandela, negro, né? Para quem não conhece, ele é o Morgan Freeman. O Morgan Freeman é ele, né? Apesar do Morgan Freeman ser uma lástima para a luta contra o racismo, velho. O cara
É complicado, porque é um grande ícone cultural, né? De você falar assim, um cara que é negro e que teve uma ascensão, um grande ator, né, pô? E as falas dele sobre o racismo são lamentáveis. São lamentáveis mesmo. De qualquer forma, Nelson Mandela foi aí um ativista, foi preso por muito tempo, ficou prisioneiro tanto em prisões como em ilhas. A galera tirou ele de prisões normais porque meio que estava sofrendo pressões diplomáticas internacionais de estar mantendo prisioneiros em relação a questões raciais só. A África do Sul por muito tempo, já falei em outra aula, ela foi contestada, ela não participou de Olimpíadas, ela não conseguia comercializar com ninguém. Ela tinha uma política de desenvolver até bombas atômicas, sabe? Mas por conta de tantos mecanismos de supressão de comércio, de embargo, ela não conseguia comprar o que ela necessitava para essa política de desenvolvimento. A África do Sul tem cientistas bem interessantes. E ela acabou desenvolvendo a bomba atômica dela por tabela. Ela financiou ali o desenvolvimento das bombas atômicas do Paquistão. A Arábia Saudita também teria envolvimento nesse programa aí do desenvolvimento de bombas atômicas no Paquistão, enfim. Mas a África do Sul ela vai ficar muito isolada diplomaticamente e a nível internacional. O Nelson Mandela chega a ser condenado à prisão perpétua na ilha de Robben, mas na década de 90 vai haver uma modificação desse panorama. A África do Sul quer se abrir para o comércio a nível mundial, quer voltar a participar de eventos internacionais, e aí, a partir do governo do Frederick de Klerk, vai haver a libertação do Mandela e vai haver políticas aí compensatórias na tentativa de criar um sistema de coexistência racial que ainda não está bem resolvido na África do Sul, mas já avançou bastante em relação ao que era. Tá? Então, na década de 90, Nelson Mandela e o de Klerk vão lutar juntos contra aí essas prerrogativas de preconceito. E o Mandela ele vai ter uma característica bem interessante, que ele não tem políticas de revanchismo. Ele é um camarada que está pensando sempre numa lógica à frente, ele quer a coexistência racial. Então, meio que ele é da linha do pastor Luther King, do Martin Luther King Jr. Ele tem essa lógica mais, sabe, vamos lá, ficar na paz, sentar todos à mesa. Isso pode ser visto, inclusive, num filme que o Morgan Freeman faz, o Nelson Mandela, que é o Invictus. Com Morgan Freeman e com o Matt Damon. Filme bacana, ok, legal. Quando a África do Sul volta a participar ali de torneios de rugby, que é o esporte mais famoso da África do Sul, é a única coisa que eles fazem bem no esporte, né? Então faz sentido. E que é um esporte de brancos. No time só tinha um camarada que era negro. A África do Sul acaba ganhando, inclusive, essa Copa do Mundo de Rugby, que o Nelson Mandela é presidente à época. É bem interessante, o filme bacana, recomendo, legal de se assistir, mas é uma parte mais romanceada. Tem filmes melhores sobre a vida de Nelson Mandela que são mais punk. O cara sofreu bastante na vida, sabe? Foi bem complicada a vida dele, e foi complicada porque ele foi um cara que se colocou à frente dessa luta, com certeza. Ao ponto de que o Mandela e o de Klerk, eles ganham juntos o Prêmio Nobel da Paz por conta dessa luta contra o Apartheid, beleza? Que o de Klerk e o Mandela. Eu não sei porque eu coloquei esse Black or White, fica uma coisa meio, sei lá, parece aquela música do Michael Jackson, que é bem ruim, mas ok, tá aí. Não queria fazer esse zoom. Bem, pra gente encerrar, como é que a gente pode ver a África no pós-independência? Falando aí de um panorama bem geral, estou sendo bem genérico, porque a gente aqui não está pagando uma cadeira de História da África, infelizmente. Acho que deveria existir nos nossos currículos de ensino médio, sim, uma parte da história só para a História da África, tá? História do Brasil, porque a gente não tem nem separação, História do Brasil e História Geral, mas devia ser História da África, História do Brasil e História Geral, devia ter esses três. História do Brasil podia estar dentro de História da América Latina, né? Mas aí é um sonho muito grande, meu. História da África talvez esteja mais próximo, ele caiba mais. Infelizmente não estamos pagando uma cadeira só de História da África, então a gente tem que generalizar e tem que ser breve para andar com outros conteúdos. Bem,
como é que fica a África pós-independência? O norte da África é um território, até hoje, majoritariamente islâmico, que tem forte presença industrial, tá? Um território mais industrializado que o restante da África, e que tem essa presença industrial porque a galera pode comprar a partir da sua produção petroleira. A gente está falando ali da Líbia, do Muammar Gaddafi, que acabou sendo assassinado há pouco tempo. Brutal, viu? A morte do Muammar Gaddafi, uma coisa bem feia, chocante. Mas por muito tempo se manteve em cima dos petrodólares. O Egito, de certa forma, a Argélia, é uma galera que tem uma produção industrial muito derivada ali de ser um território rico em petróleo, tá? São países que tinham uma fundação nacional sólida, consistente, apesar de, desde a Primavera Árabe, passarem ali por questões muito problemáticas. A Primavera Árabe foi uma série de movimentos que sacudiu o mundo árabe, que parecia estar trazendo um ar maior de democratização para essas regiões, tanto a Grande Arábia, né, o Grande Oriente Médio, como um conceito geográfico, não é só o Oriente Médio que a gente vê nos mapas, na geografia, ele se estende ali para o norte da África como um todo. Norte da África e Oriente Médio formam aí a Grande Arábia, ou o Grande Oriente Médio. Então, falando dessa Primavera Árabe, foi então uma série de movimentos que sacudiu essa região de um modo geral, o norte da África e o Oriente Próximo, como uma tentativa de trazer democracia. Eles são mais ou menos contemporâneos aí à Jornada de Junho no Brasil. Então, estou falando de 2016, 2015 e tal. A gente sempre esperava, com a Jornada de Junho e também na Primavera Árabe, que o caminho fosse para melhorar, mas na verdade piorou, ficou tudo uma bosta bem maior. À exceção da Tunísia, que realmente remodelou suas formas de governo, acabou com ditaduras e tem hoje uma democracia mais sólida. O resto está todo mundo com problemas enormes, principalmente derivado da mistura de religião e política. Isso é algo que tem... Olha, nossa, vale também para o Brasil, velho. Nossa, pensando assim, isso tem realmente minado a democracia desses países e talvez tenha minado a do Brasil também. Mas bem, a África Central, a gente pode falar que é um espaço de coabitação, de contato entre islâmicos e cristãos, descendentes de europeu, então é um território ali mais misturado um pouco, e é um território que tem como políticas econômicas principalmente a extração de mineral. Aí estamos falando de urânio, manganês, petróleo, cobre, diamante, inclusive ótimo filme, Diamante de Sangue, Leonardo DiCaprio ali falando sobre a Serra Leoa e a Libéria, eu acho, um dos dois. Serra Leoa é extrator de diamante, mas eu não lembro qual é o outro país que é próximo de Serra Leoa, que é o maior exportador de diamante sem ter uma jazida de diamante no território. Bem sugestivo. A África Ocidental, território mais voltado aí para a produção agrícola e para minas de produtos como cobre, bauxita e por aí vai. E a África Oriental, que é a África mais desolada para o nosso olhar eurocêntrico, ocidental, um território que está mais assolado por seca e por fome, tem guerra por água, a violência é mais endêmica, e os casos da Somália, acho que são exemplares para o que a gente está falando, tá bom? Em termos gerais é isso, acho que não tem nem mais slide agora, tem não. E a gente acaba por aqui essa semana. Semana que vem a gente continua esse Paranauê aí, beleza? Valeu, queridos. Brigadão, um abraço. Tchau, tchau.